João 6, 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus está falando aí sobre a questão do trabalho, né? A gente poderia falar que viver é trabalhar. A gente vai estar sempre trabalhando. Na verdade, viver é trabalhar para sobreviver. Essa é a vida comum, essa é a vida normal. E considerando que a gente está no nosso primeiro culto do ano, né? Na nossa mania de ficar categorizando as coisas no tempo e espaço, até porque a gente tem um tempo mesmo, uma hora ninguém mais vai estar aqui. Eu fiquei pensando nessa palavra do que é o trabalho, né? Porque a gente tem aqui esse momento da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, depois de a multidão ter passado pela disciplina, depois de a multidão ter ouvido a sua palavra. Aí ele mandou multiplicar os pães e os peixes, aquele milagre discreto que as pessoas nem perceberam, que esse é um problema, né, entre Deus e o seu povo. Ele faz milagres tão maravilhosos que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem, não sabem agradecer. Só nesse momento aqui, quantos milagres estão sendo realizados e a gente não costuma não ser gratos, né? A gente costuma não se juntar para agradecer. E aí, mas eles gostaram, né, de terem comido e bebido fartamente. E no dia seguinte, quando Jesus aparece na multidão, eles estão todos lá. Ele está assim: vocês estão aqui, não é porque vocês, ele vai dizer assim, não é porque vocês viram sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. E é engraçado porque parece que o desejo do ser humano é ver sinal, né? Parece que o desejo do ser humano é viver de milagres. Ele está assim: não é porque vocês viram um sinal, porque vocês comeram, porque vocês estão saciados, ficaram satisfeitos e acham que viver é isso, é comer, é descansar, é festejar. Aí ele chega e diz: olha, vocês precisam trabalhar, mas trabalhar não pela comida que perece. Ou seja, a gente está sempre tentando trabalhar para obter o prazer, né? Aliás, o trabalho também se chama ganha-pão. Na verdade, a gente está sempre pensando que a queda da humanidade foi quando Deus fez o Adão e a Eva começarem a trabalhar. Na verdade, a humanidade ia ser o que ela é. A gente ia ter que correr atrás da vida, a gente ia ter que fazer o nosso ganha-pão. Na verdade, o castigo não tem a ver com o trabalho, né? Que a palavra aqui em si mesmo vem de tripalho, né? Que era um instrumento de tortura. Tripalho, uma pessoa era puxada pelos braços e pelas pernas até sair a tripa. Daí tripalho, trabalho. Como instrumento de tortura. E a vida, a bem da verdade, ela sempre foi trabalho. Lá no Éden, seja lá o que aquela história signifique, se era só o casal, se a terra já estava cheia, eles trabalhavam, tinha muito trabalho para fazer. Na verdade, não tinha trabalho, tinha um labor, né? Que é você trabalhar com sabor, é você produzir com Deus, é você criar com Deus, é você se esgotar, mas é se esgotar de alegria, se esgotar de realização. Já o trabalho, o tripalho, tem a ver com a gente trabalhar para se sustentar, trabalhar para sobreviver, fazer o que não gosta porque você precisa, no final do dia, ter alguma garantia do ganha-pão. Até quando a gente trabalha com aquilo que gosta,
mas a gente trabalha com aquilo que gosta, mas é na hora que a gente não quer, é com as pessoas com as quais a gente não gostaria, é numa realidade que a gente não tinha programado. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas não trabalham com aquilo que gostam. E aí, para você trabalhar com aquilo que você gosta, você pode até estudar, mas esse trabalho às vezes não vai te dar renda, vai te dar alegria, vai te dar prazer, mas não vai te dar renda. O trabalho que te dá renda geralmente é o que você não gosta, daí o labor, a alegria de produzir, ser substituída pelo tripalium, pela tortura. E isso, inclusive, né, os sociólogos intuíram isso, né, que a própria sociologia ela surge nas relações de trabalho, nas relações de tripalho, nas relações onde as pessoas têm de deixar suas casas e têm de desenvolver ali o que o Durkheim chamou de solidariedade social, né? Você está ali na maior parte do seu dia se entrosando com pessoas, não porque você ama aquelas pessoas, mas é porque elas estão ali na companhia, né? Na sociabilidade do ganha-pão. Então as pessoas se juntam para poderem juntas ganhar um dinheiro. Aí vem o capitalismo e especifica esse trabalho, né? E você vai, na época que a sociologia foi criada mesmo, eram 16 horas de trabalho. Tudo era em função desse instrumento de tortura. Mas desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que as pessoas desconfiaram de Deus, que o trabalho ele existe como esse instrumento de tortura. Aí Jesus nos convida para uma outra coisa. Ele fala assim, não, viver em Cristo não é deixar de trabalhar. Mas viver em Cristo é tornar-se amigo de Cristo, né? É você viver por uma outra lógica. E é isso que é complicado no Evangelho hoje, porque as ideologias tomaram conta da nossa percepção do Evangelho. Quando ele fala assim, trabalhar e não pela comida que perece, algumas pessoas entendem que viver em Cristo é ser à toa. Viver em Cristo se não dá dinheiro, viver para Jesus é ficar à toa. A gente fica assustado, né, quando Deus diz para alguém, não, eu não vou te dar um trabalho desses comuns, mas é porque Ele vai nos dar uma luta, uma causa. Porque viver em Cristo é trabalhar. A diferença é que a gente pode trabalhar pela comida que perece e a gente pode trabalhar pela comida que não perece. E Jesus é engraçado que Ele transforma o milagre dele aqui numa comida que perece. Eles estão assim, olha, nós estamos aqui hoje por causa do pão que você multiplicou ontem. Ele está dizendo, pois é, até o pão multiplicado perece, mas tem uma comida que não perece. Trabalhar por essa comida, trabalhar por aquilo que realmente importa. Aí eles perguntam, tá, o que importa? Eles vão chegar para Jesus e vão dizer assim, olha, que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, qual é o trabalho? Qual é a obra de Deus? Aí Jesus responde, a obra de Deus é esta, : que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, qual que é o trabalho? O trabalho nem parece trabalho. Trabalho é você confiar no descanso. Trabalho é você confiar naquele que Deus enviou. Ele está falando dele mesmo, né? Vocês querem trabalhar? Comece a confiar em mim, porque é de mim que vão surgir, que vão emergir todas as fontes da vida de vocês. Salomão, na sua sabedoria, vai dizer que é do coração que surgem as fontes da vida. Ele vai dizer, não, nem é do coração que surgem as fontes da vida. As fontes da vida, a origem da vida, o motivo de viver, a motivação, surge de vocês confiarem em mim. Qual é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, que vocês creiam nele. Ele mesmo se enviou a vocês. Aí a gente pensa, né? Uma pessoa mais capitalista, nossa, isso é tudo muito lindo filosoficamente falando, mas isso vai me trazer dinheiro? Aí Jesus está assim, olha, talvez nem sempre vá trazer dinheiro, mas vai trazer vida. Porque se Jesus fosse pensar na produtividade, que são os objetivos das nossas educações, né? A gente tem que preparar as pessoas para o empreendedorismo. E existem pessoas que são empreendedoras, que sabem ganhar dinheiro, que sabem investir. Mas até essas pessoas, para elas Deus vai dizer, a vontade de Deus para você é que você creia naquele
que Deus enviou. Porque aquele que Deus enviou vai dar a essas pessoas capacidade de produzir e vai dizer a essas pessoas: olha, produzir para a vida eterna é investir em quem eu não dei essas potencialidades de investir. E aquelas pessoas que não têm o poder de empreender, Deus vai dizer para elas: eu te dei voz, eu te dei arte, eu te dei palavra, eu te dei inteligência. Se a gente for pensar no trabalho do próprio Cristo, ele não trabalhou de acordo com as questões do empreendedorismo, né? Porque o que ele fez não dava dinheiro. Se a gente for pensar no trabalho de todos os escritores bíblicos, para que esses caras trabalharam? Falaram, disseram, fizeram um monte de coisa que ninguém ouviu. Mas eles fizeram a vontade de Deus. E Deus deu a eles sustento. Então, a gente precisa trabalhar pela comida que não perece, crendo em Jesus. E Jesus é quem vai dizer se uns foram chamados para empreender financeiramente, se outros foram chamados para empreender com seus dons e talentos, mesmo que não ganhem nada para isso. Então, se a gente pode falar num projeto de vida, em alguma coisa para fazer em 2026, o nosso projeto tem que ser: eu preciso confiar em Deus, mesmo que seja trabalhando para nada. E confiar em Deus nos dá muitos trabalhos. Olha quantas vidas a gente tem para visitar. Olha quantas vidas a gente tem para socorrer. Olha quanto trabalho a gente tem para realizar. E é trabalho feito em amor, porque é trabalho feito com amparo, é trabalho feito com comunhão, é trabalho feito com afetividade. Só quando você vai lá é que você descobre que o afeto estava ali te esperando, que as pessoas estavam precisando de amparo, de exortação, né? Exortar nem é repreensão, exortar é você animar as pessoas, é mostrar para ela que tem muita coisa a se fazer. Não é nem transformar o trabalho social numa amargura. Ah, e o mundo está perecendo, então eu preciso perecer junto com o mundo. O depressivo quer que você morra junto com ele ali, que para ele, companhia, você está com ele até a hora dele morrer. Na verdade, a igreja de Jesus tem um trabalho, que é ir lá levar vida para quem está perecendo. É levar coragem para quem tem um compromisso com o desânimo. É levar vida para quem tem compromisso com a morte. É levar luz para quem tem compromisso com as trevas. Isso é trabalhar pela comida que não perece. Mesmo que a gente se sinta perecendo nesse trabalho. Mas quem trabalha em Jesus nunca perece. O chato é que a gente fica guerreando uns com os outros, né? Então, Jesus, ele teve discípulos que possivelmente achavam que o que ele fazia não era trabalho. E talvez muitos discípulos de Jesus ficavam ideologicamente contaminados, achando que aquele que trabalha muito está fazendo um trabalho bobo porque não é para Jesus. E Deus precisa daqueles que trabalham para estruturarem as coisas, e esses que trabalham para estruturarem as coisas, para construírem, precisam também ser humildes para entender que ele estruturou a coisa para o outro, que faz um trabalho que ele mesmo não considera importante, trabalhar. Um biólogo fica com raiva porque toda descoberta que ele fez pode ser tamponada por aquele que recebeu o dom de curar. Mas o dom de curar de um só vai ser visto como dom de curar por causa do trabalho do outro, que mostrou que, humanamente falando, aquilo não tinha cura. Então, Deus, que tem um plano para cada criatura, que enumera cada grão de areia, ele tem um trabalho para cada um. E como é que cada um vai descobrindo esse trabalho? Fazendo aquilo que Jesus falou: esta é a vontade de Deus, que vocês creiam naquele a quem ele enviou. E naqueles também, que nós estamos aqui, por exemplo, representando aquele que nos enviou, porque nós queremos naquele que o Pai enviou. Então é uma constante descoberta, né? Primeiro a gente crê em Jesus e a gente vai recebendo e acreditando nas pessoas que ele enviou. E o nosso pecado diante de Deus é esse, sempre esse, né? É de duvidar daqueles que Deus enviou. Será mesmo que Tomé conseguia acreditar em Pedro? Que o Pedro conseguia acreditar
num Tiago, que o Tiago conseguia acreditar no João, que a gente consegue acreditar uns nos outros aqui, que a gente não só acredita naquele que Deus enviou, mas a gente acredita que cada um aqui foi enviado por Deus. Essas são as obras de Deus, é fazer a gente o tempo inteiro receber Deus em cada esquisitice do cotidiano, em cada pessoa para quem a gente não dá valor. Então que a gente possa levar a sério esse trabalho que Ele nos confia. Esse trabalho cotidiano e diuturno, né? Porque é todo dia e o dia inteiro. Que Deus não só enviou Jesus para as nossas vidas, mas nos enviou uns para os outros, para que junto a gente se ajunte para conseguirmos crer em Jesus. Isso é um trabalho constante. Na verdade, Jesus nem chama isso de trabalho, né? Ele chama isso de obras. Quais são as obras de Deus? As obras de Deus é toda vez que um coração crê nele, crê naquele que Ele enviou e crê naqueles que Ele enviou, porque a gente não pratica idolatria quando a gente confia naqueles que Deus enviou, porque a gente está confiando, antes de tudo, é em Deus. Então que nós possamos ter esse trabalho de confiar naquele que Deus enviou e recebemos aqueles que Deus enviou. E Deus o tempo inteiro faz isso, né? Ele nos envia uns para os outros e a gente quase sempre não sabe dar valor a isso. Mas que nós possamos valorizar isso. Olhar uns para os outros com o olhar de Jesus, né? Olha, foi Jesus quem nos fez. Foi Jesus quem nos escolheu para vivermos juntos. Foi Jesus quem nos escolheu para sermos bênção na vida uns dos outros. Foi Jesus quem nos prometeu uns para os outros. E essa é a obra de Deus. Esse é o trabalho, que não é uma tortura, que é uma alegria, só que é uma alegria construída, com trabalho, com dedicação, com adoração, sabendo que é Deus quem nos separou uns para os outros. E às vezes a gente demora uma vida para entender isso, mas uma hora todos entenderão, porque todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o enviado de Deus e que Ele nos enviou uns para os outros. Amém?